Oi, pessoal. Então, a gente vai falar agora sobre a segunda questão que envolve a especiação, que são as barreiras reprodutivas. E mais algumas reflexões, né, a respeito. Então, a gente viu até agora que a principal barreira evolutiva, ela compreende isolamento geográfico, né? Então, o isolamento geográfico ele separa, né, as populações e impede que elas se cruzem. Então, ao longo do tempo, isso torna, né, as duas populações distintas e geneticamente isoladas. Mas, além da questão da barreira geográfica, né, nós temos o isolamento reprodutivo. E esse isolamento ele pode ser pré ou pós-zigótico. Então, o pré-zigótico, como o nome mesmo explica, é aquele que ocorre antes do cruzamento. E o pós-zigótico é aquele que ocorre depois do cruzamento. Então, todas as barreiras que impedem mecânica, baseada em mecânica e comportamento, etc., que o cruzamento ocorra, elas são pré-zigóticas. Se o cruzamento ocorrer, mas ele depois, por algum motivo, não se desenvolveu o indivíduo, o indivíduo não for viável, isso é pós-zigótico. Então, exemplos de barreiras pré-zigóticas. Um deles é a barreira temporal. Então, como é que é isso, né? Quando as duas espécies, elas, embora sejam compatíveis do ponto de vista da reprodução, elas não estão férteis ao mesmo tempo, né? E por isso elas não se cruzam, né? Por exemplo, no caso desses dois sapos que eu estou mostrando aqui, dessa espécie, Lithobates pipiens, são dois sapos, né? E um deles, ele é ativo numa estação, que é no verão, e o outro é ativo na primavera. Então, um deles, ao longo do tempo, esses dois sapos, eles inclusive desenvolveram morfotipos, né? Embora eles sejam da mesma espécie, eles só se cruzam em cativeiro. Na natureza, onde eles estão com as condições ambientais normais deles, eles são férteis em épocas diferentes e não se cruzam. Em plantas, tem outros exemplos, né? Por exemplo, acontece de algumas plantas, as flores estão em ântese só pela manhã e outras estão em ântese só à noite ou à tarde. E mesmo elas ocupando o mesmo espaço, elas não vão se cruzar. Por quê? Porque elas não estão férteis ao mesmo tempo. Então, essas barreiras temporais, elas são bem interessantes e tem vários exemplos em animais e plantas. O outro exemplo é a barreira pré-zigótica ecológica. No caso aí, as espécies elas são adaptadas a ambientes, a habitats diferentes. Por exemplo, né, você tem numa área lado a lado, considerando, sei lá, 100 quilômetros de uma da outra, ou 80, uma savana e uma mata. Ou mesmo uma área menor, né, de distância entre elas. Então, esses dois organismos, eles não se cruzam no seu habitat natural, por quê? Porque eles não saem daquele tipo de ambiente para cruzar com outros indivíduos. Isso é o caso, por exemplo, de leões e tigres. Se você colocar esses organismos juntos, por exemplo, num zoológico, acontece isso, eles se cruzam, mas eles na natureza não se cruzam porque eles ocupam diferentes habitats. Um outro fator pré-zigótico é o isolamento comportamental, também chamado de etológico, né? Como é que é isso? No caso aí, esse slide está querendo passar. Quando o comportamento de corte ou atração dos parceiros é distinto. Pássaros são um bom exemplo desse tipo de comportamento, né? O canto do pássaro, às vezes, dentro da mesma espécie, se desenvolvem, digamos assim, duas tendências, né, para canto, e essas populações, mesmo ocupando a mesma área, sendo simpáticas,
elas podem atrair parceiros diferentes. Um outro exemplo de barreira pré-zigótica é a mecânica, quando os organismos são capazes de se cruzar, mas diferenças físicas, por exemplo, de tamanho, né, dos indivíduos ou dos órgãos sexuais, impedem que eles se cruzem. Esse é o caso, por exemplo, de algumas raças de cães. Tem exemplos bem legais também em crustáceos, onde essa diferenciação aconteceu e gerou populações distintas. Aqui tem um exemplo de libélulas, onde os órgãos sexuais dos machos, eles sofreram adaptações, mudanças, né? E essas diferenças nas estruturas reprodutivas levaram à incompatibilidade entre indivíduos de uma mesma população, gerando, né, a adaptação. São 17h06. Um outro exemplo é o caso das plantas, né? Nas plantas, a gente tem várias questões associadas, principalmente com polinizadores, né? Uma das situações é a heterostilia, né? Onde a gente tem espécies, né? Que tem o que a gente chama de longe estilo e breve estilo, né? Nesse caso, o que muda é o comprimento dos estames e dos estiletes, e isso faz com que elas atraiam diferentes polinizadores, né? Dentro dessa tendência, tem a ergogamia, que é uma estratégia para reduzir o contato entre as anteras e o estigma, impedindo a autopolinização. Então, você pode ter os estigmas acima do nível das anteras, né? E aí, nesse caso, os visitantes eles têm contato primeiro com o estigma antes de remover o pólen das anteras, né? E você pode ter o contrário, né? Ergogamia invertida, com estigma abaixo do nível das anteras, né? Nesse caso, os visitantes entram em contato com as anteras antes de tocar o estigma, né? Que nesse caso favorece mariposas e borboletas, e nesse outro caso favorece vários polinizadores. Um outro exemplo de barreira pré-zigótica é a incompatibilidade gamética, né? No caso aí, a gente tem estruturas reprodutivas que dependem de aspectos de compatibilidade diferenciados, né? Então, o pólen, às vezes, ele não germina, ou o pólen germina, mas não chega a fecundar o óvulo, né? E isso depende, aqui está mostrando um exemplo, aqui tem um artigo de revisão bem legal, que quem quiser saber mais pode só clicar no PDF que eu estou mandando, né? Onde explica que isso é definido por alelos de um gene chamado de gene S, no caso de angiospermas, né? Outro exemplo de barreira pós-zigótica, já no caso aqui é pré-zigótica, né? E agora a gente está entrando nas barreiras pós-zigóticas, né? O caso do isolamento pós-zigótico é onde há o cruzamento, a cópula, a fecundação, podendo haver produção de descendentes híbridos, né? Que vão ser gerados pelo cruzamento de espécies diferentes. Mas esses descendentes, eles podem ser estéreis, podem ser inviáveis, ou eles podem ter baixo desempenho, né, ou fitness. Um mecanismo bem conhecido é a inviabilidade do híbrido. Então, os indivíduos produzidos pelo cruzamento, né, pela hibridização, eles são produzidos, mas eles não sobrevivem ou não alcançam a maturidade sexual. Então, aqui está mostrando uma ilustração, um exemplo, no caso de sapos que se cruzam, mas eles não passam do estágio de girinos. Por quê? Porque eles não se desenvolvem adiante, eles morrem já nesse estágio. Outro exemplo é o caso, né, da infertilidade, quer dizer, o híbrido ele sobrevive, se desenvolve, só que os gametas deles não são viáveis. Esse é o caso da mula ou jumento, né, que é o resultado do cruzamento do cavalo com o burro. Esses indivíduos eles são estéreis.
A hibridização é um processo bem importante, né, quando a gente pensa na questão da especiação, né? Então, o legal é que a gente pode acompanhar esse processo de hibridização avaliando isso nos cromossomos, no genoma, no DNA, né? E dessa forma você consegue caracterizar, identificar e quantificar a hibridização. Frequentemente, esses híbridos, eles têm a capacidade adaptativa, um sucesso reprodutivo menor do que os indivíduos das espécies parentais, né? E isso ocorre especialmente em animais, tá? Em plantas, a gente tem um processo um pouquinho diferente, como eu já falei antes, em plantas a gente tem um sistema que silencia regiões gênicas que estão em excesso e que esse sistema de epigenética, né, dessas regiões, ele não funciona tão bem nos animais. Então, as plantas têm maior plasticidade, digamos, para se adaptar a esses processos de hibridização. Em animais, tem também uma desvantagem no caso do indivíduo ele ser da espécie ser heterogamética. Por exemplo, né, no caso dos humanos, a gente tem 2 tipos de cromossomos sexuais, o X e o Y. No caso e a determinação sexual é feita pelo macho. No caso de aves, por exemplo, a gente tem um sistema chamado de sistema ZW. Esse sistema ZW, o que acontece com ele? Os indivíduos, quem determina o sexo é a fêmea, ela é que é o sexo heterogamético. Mas só para ilustrar essa questão dos indivíduos que têm sexo heterogamético, isso confere uma desvantagem evolutiva maior, chamada como regra de Haldane, tá? Então, isso porque esses cromossomos, nos híbridos, eles podem sofrer maiores níveis de desbalanço devido a determinados alelos que são acumulados numa determinada espécie. Uma outra coisa relacionada aos híbridos é a questão da hibridação introgressiva ou introgressão. O que é isso? Você, quando cruza 2 indivíduos, em geral, você gera um indivíduo que ele vai ter genes das 2 espécies parentais. Mas, na natureza, o que a gente observa é que, às vezes, esse indivíduo híbrido, ele tem uma tendência de cruzar, ou como a gente chama, retrocruzar com um dos parentais, e aí parte do que foi introgredido de uma espécie, ele vai ser sobreposto. Então, aqui tem um esquema, então tem espécie B, espécie A, elas se cruzaram, aqui é a F1, né? E depois teve retrocruzamentos, está representado aqui por BC, porque a sigla em inglês é backcross, tá? Retrocruzou com A. Ao longo do tempo, vai selecionando só parte dos genes e das variantes alélicas da espécie B, né? Então, essa questão é que, com o tempo, essa espécie aqui, que introgrediu os genes do B, ela pode se estabelecer e ela pode também substituir a espécie A, que foi o principal parental dela. Por quê? Porque, ao longo desses retrocruzamentos com A, parte dos genes que eram ruins de B foram sendo eliminados, os descendentes, e parte do que a evolução e a adaptação permitiu foi fixado. Esse tipo de cruzamento e retrocruzamento, isso é muito usado em melhoramento, tá? Tanto animal quanto vegetal. Mas, eventualmente, esse processo acontece na natureza também. E ele pode ser ruim para a conservação. Aqui tem um exemplo, no caso do peixe-boi. O peixe-boi marinho e o peixe-boi do rio Amazonas,
que na região das Guianas, na foz do Rio Amazonas, eles têm uma área em que eles são simpátricos, né? E aí apareceram híbridos naturais entre essas duas espécies de peixe-boi. Analisando, os pesquisadores que analisaram a citogenética e os marcadores moleculares, identificaram 8 indivíduos que eram híbridos, né? Incluindo a F1 e também já retrocruzamentos, né? Então, um dos híbridos identificado como peixe-boi marinho, ele tinha o número cromossômico de 50, 2N igual a 50. Mas esse número ele não bate nem com o peixe-boi amazônico, nem com o peixe-boi marinho. O peixe-boi marinho tem 50 cromossomos, o amazônico tem 56. As características morfológicas eram intermediárias a ambas as espécies, e marcadores moleculares e microsatélites também batiam com ambas as espécies, né? Então, qual é a preocupação? Que o sucesso reprodutivo desse híbrido ele pode ameaçar a espécie marinha, que é a espécie que já tem população reduzida e tem baixa variabilidade genética, isso por causa da predação, né, histórica que nós humanos fizemos com esses animais. Então, esse é um exemplo bem clássico, bem conhecido, né? Aqui, um slide mostrando, que eu mostrei logo naquela primeira aula, né, dos modos de especiação, mostrando a evolução reticulada, que é a evolução que considera anagênese, cladogênese e também a hibridização, que no caso aí é evolução reticulada. Mostrando aqui que, no caso aqui, essas duas espécies ancestrais, X e Y, elas precisam ser aparentadas, quer dizer, elas têm que ter um ancestral em comum. E aí, ao longo dessa evolução, em algum momento, os descendentes dessas duas espécies, eles se cruzam e formam um híbrido. Então, aqui mostra que esse híbrido aqui, ele ainda passou, né, por anagênese, aqui também, esse descendente, e em um momento aqui eles se cruzaram de novo e geraram essa espécie O, né? Essa questão da evolução reticulada, ela existe, ela já tem sido comprovada em vários grupos de espécies, mas é uma questão que ela é bem difícil de avaliar do ponto de vista dos softwares que fazem isso, que fazem as análises filogenéticas. Então, vocês vão ver um pouco disso também adiante. Aqui tem um outro exemplo de hibridação, que é do gênero Iris, né, que é uma monocotilidônia da família Iridácea. Nesse grupo aqui, eu pus o link do artigo, que é bem legal. Desse grupo aqui, o que é que aconteceu? Então, a gente tem a Iris fulva e a Iris hexágona, né? Entre essas duas populações, apareceu uma população intermediária do híbrido. Então, aqui ele está representado por essas plantas aqui com mais folhas em roseta, né, do que aqui e aqui. E aí, essa região onde o híbrido apareceu, né, aqui, ó, hexágona, até aqui fulva, e aqui nessa região que eu marquei, o que a gente chama de zona híbrida. Essa zona híbrida, mais ou menos, o que é? É um tipo de especiação do grupo das parapátricas. Lembram que eu expliquei isso? Né? Então, você tem uma espécie ancestral, ela se separou em duas, né? Adaptadas a zonas geográficas diferentes, que é o caso de fulva e hexágono. E aí você tem essa região onde houve um contato entre as duas populações e gerou essa zona híbrida. É interessante que quando isso acontece, frequentemente o híbrido ele tende a ter maior sucesso do que isso em plantas, é muito observado, do que os parentais. Então, às vezes, o híbrido ele se expande e pode chegar, inclusive, a tomar, né, as áreas que eram anteriormente ocupadas pelos parentais. Aqui, só uma observação que é bem importante em plantas, a poliploidia.
Então, a hibridação ela está muito associada em plantas à poliploidia. E essa poliploidia ela pode ser halo, auto ou homo, e no caso aqui de não poliploidia é o que a gente chama de homoploidia. O que é isso? Então, tem aqui uma espécie de diploide A, uma espécie de diploide B, e gerou, quando elas se cruzaram, também uma espécie com o mesmo nível de diploidia. Isso aí é chamado também, o homoploide, a espécie homoploide, ela é chamada também de anfidiploide, tá? Você vê muito esse termo anfidiploide no melhoramento na área de ciências agrárias. Esse anfidiploide, o que acaba acontecendo? Como elas já eram espécies diferentes, os cromossomos ainda são parecidos, mas eles são apenas parecidos, eles não são idênticos. E aí, esses anfidiploides, ou esses híbridos homoploides, eles têm menor chance de sobreviver e se manter, mas tem casos reportados onde isso aconteceu. Isso significa, em geral, que os parentais não diferiam tanto. O autopoliploide, o que é? A planta ela duplica o próprio genoma e ela gera uma planta descendente com 2 vezes o mesmo genoma. Então, se ele era um diploide, ele vai gerar um tetraploide com o mesmo genoma. Mas, no caso da halopoliploidia, são 2 espécies aparentadas, mas já especiadas, diferentes. E quando elas se cruzam, elas vão gerar uma nova espécie que vai ser a soma dos 2 genomas. Se acredita que em plantas, os halopoliploides eles têm muito mais vantagens evolutivas do que o autopoliploide. Por quê? Porque ele vai ter uma combinação dos genomas dos 2 parentais. E no caso aí das plantas também, ao contrário dos animais, isso é viável. Por quê? Porque o sistema de epigenética, de silenciamento de algumas regiões de genes, ele é bem mais eficiente, né, o plástico, como a gente diz, do que nos animais. E aqui embaixo está mostrando, né, que essas poliploidizações, né, ou esses cruzamentos, mesmo o anfidiploide, isso pode levar a afetar, né, a morfologia, a fenologia, a cor, né, o aroma das flores, né, a associação com polinizadores e dispersores. Aqui um exemplo que aconteceu na natureza de uma hibridização com poliploidia no gênero Epidendro. Esse gênero Epidendro, né, ele é bem conhecido, são orquídeas, né? Então, você tem aqui à esquerda Epidendrum denticulatum, à direita fulgens, e aqui um halotetraploide, quer dizer, os 2 genomas de denticulatum e de fulgens, eles se fusionaram e deram origem a essa nova espécie. É bem interessante porque em plantas, os poliploides frequentemente, porém nem sempre, eles têm em geral os órgãos maiores, né? Flores, folhas, etc. E agora, só para finalizar, eu deixei para falar um pouco sobre complexo específico. O que é um complexo específico? É um conjunto de espécies que estão relacionadas e onde é difícil você delimitar, né? Qual é uma espécie verdadeira e qual pode ser uma espécie verdadeira, mas às vezes não é, né? Inclusive, dentro desses complexos, em geral, você analisa dentro de uma região diversos morfotipos, né? Variações morfológicas significativas, e os taxonomistas tendem, às vezes, a descrever espécies novas, né? Só que, às vezes, você encontra fenótipos intermediários entre essas espécies, ou variações muito grandes, né? Então, o que isso indica? Né? Indica isolamento reprodutivo incompleto, né? Por isso a morfologia nem sempre ela é a melhor forma, né, de você avaliar, né? Às vezes você vai analisar isso com marcadores moleculares, com sequenciamento de DNA,
e você gera uma filogenia que ela é controversa, né? As espécies não se agrupam como seria de se esperar, né? E pode incluir também o que a gente chama de espécies criptas, que é uma outra questão bem complicada, porque são indivíduos morfologicamente idênticos, só que eles não se cruzam mais entre si. E aí é lógico, né? O conceito morfológico de espécie dançou, né? Então é muito difícil, às vezes, você classifica como uma espécie só, e na hora que você gera uma filogenia, você não identifica isso como uma única espécie. Aqui está mostrando esse grupo, né, de orquídea da lua. Esse grupo ele foi estudado no sudoeste da Ásia e se considera que essa região, que é onde essa orquídea ocorre, ela há mais ou menos 800 mil anos, essas ilhas todas elas estavam interconectadas, né? Essas linhas vermelhas são linhas de quebra filogeográfica, que se considera que sejam as primeiras barreiras de isolamento geográfico, né? E isso que está aqui em pontilhado, que a gente enxerga aqui, esse pontilhado todo, toda essa área aqui era terrestre, hoje em dia é mar, né? Então, vocês imaginem, né? Isso aqui, tudo isso era, na verdade, parte desse continente aqui, né? E depois ele se separou quando o mar foi baixando. Então, essas espécies estão ilustradas aqui embaixo, né? Elas foram descritas como espécies diferentes, mas nem todas elas têm barreiras reprodutivas, né? E se considera a filogenia delas, né? Esse trabalho aqui é de 2015, tem uma filogenia aí bem legal, baseada em marcadores nucleares e extranucleares. E aí você identifica que essa caracterização, essa divisão baseada na taxonomia, ela não se sustenta. Parte desses grupos aí, na verdade, é o que a gente chama de complexo específico. E, para finalizar, eu vou falar também da irradiação adaptativa, também chamada radiação adaptativa, né? Quando ocorre um rápido aumento do número de táxons com ancestral em comum. Então, essa alteração ela é caracterizada porque tem uma grande diversidade ecológica e morfológica, né? Se considera que a adaptação a novos contextos ecológicos, sob pressão de seleção, é o que leva a essa grande diversidade de formas, né? Que leva à questão de que se elas são uma única espécie ou se são, como eu falei antes, um complexo de espécies, né? Então, alguns grupos, a gente, quando vai estudar, a gente tem bastante dificuldade de identificar, porque nós que trabalhamos com marcadores moleculares, nós não encontramos polimorfismo suficiente para você separar. Significa o quê? Que em pouco tempo, um grande número de variantes morfológicas de populações adaptadas a determinados nichos apareceu, né? Então, o cenário de adaptação adaptativa, radiação adaptativa, ele pode estar associado tanto com especiação alopátrica, como com migração, mas também com emergência simpática. Lembram que a emergência simpática ela pode envolver nichos dentro da mesma área em que aquela população ocorre, né? Tem uma revisão bem recente desse ano aqui, sobre adaptação radiativa, que eu botei o link aqui, que eu recomendo quem se interessar que dê uma olhada, porque é um tema fascinante. Nós mesmos estudamos a adaptação radiativa de alguns grupos, radiação adaptativa de alguns grupos de bromélias aqui da nossa região Nordeste. Um exemplo que tem sido citado, né, são os tendilhões de Darwin, né?
que, nesse caso, eles provavelmente se especiaram alopatricamente, né, devido às erupções vulcânicas, e é interessante também porque eles têm diferentes tipos de hábitos alimentares, né, que estão na base, né, dessa radiação adaptativa, quer dizer, eles especiaram para áreas próximas, em curto espaço de tempo, e baseado nos recursos, né, ambientais que eles dispunham. Um outro exemplo é esse exemplo aqui, desses pássaros do Havaí. Essas regiões insulares, elas são sempre ótimos modelos, né, para a gente estudar evolução, né? Então, eles têm evolução em características de bico, em características de tipo de recursos que eles exploram, etc. Então, para finalizar, né, eu só queria dizer, depois dessas 3 aulas, né, que nós temos uma noção razoável do processo de especiação, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que você nunca vai ter 100% de certeza que você está definindo uma espécie de uma forma inequívoca, né? Por quê? Porque é impossível você avaliar todos esses aspectos. Mas isso não deve impedir taxonomistas, geneticistas, né? Todos os estudiosos de evolução, filogeneticistas, de tentar estabelecer hipóteses. Várias análises têm sido feitas, né? Desde análise baseada na morfologia, análise baseada na ecologia, análise baseada na filogeografia, na distribuição, né? Análise baseada na genética. E o que a gente tem em vista é que a gente vai agregando informação. Então, assim, o que eu quero dizer é que, na verdade, isso tudo é um enorme quebra-cabeça. Quanto mais informação, melhor você vai poder definir um determinado grupo. Infelizmente, aqui na região neotropical, como nos trópicos em geral, as espécies, os grupos, os ambientes, eles são bem menos estudados do que no hemisfério norte. Então, embora a gente tenha a maior diversidade, né? Então, isso é um desafio que a gente tem, mas a gente não deve desanimar, né? Eu acho super importante, quanto mais a gente souber, mais a gente conseguir entender, melhor, né? Então, isso era o que eu tinha para dizer agora e a gente conversa pessoalmente depois.